Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado dessa telinha com a gente, nessa companhia. Muito obrigada nesta manhã de segunda-feira. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre ansiedade, fobias e ataques de pânico. Vamos esclarecer o que é cada um, sabe, desses aspectos. A gente vai falar já sobre isso. Também ainda vamos falar sobre suplementos alimentares, né? Tem muita gente que tem dúvidas se são bons, se são ruins. E ainda também vamos falar sobre medo de empreender. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Muito obrigado pela sua companhia, você que aí nos assiste pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, brigadão mesmo aí pelo carinho. Lembrando a vocês das nossas redes sociais, tá? Não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, como TV Mar Canal 25. É muito fácil para você nos achar nessas plataformas. Basta apenas você colocar aqui lá no campo de busca esses nomes que você vai conseguir nos achar facinho, tá? Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos ali sempre online e de olho com vocês. E olha só, a gente vai começar o nosso programa aqui com entrevista por Skype, porque agora nós vamos falar sobre ansiedade, fobias e ataques de pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 9,3% da população brasileira convive com a ansiedade e é fato que os transtornos ansiosos têm sido assunto recorrente, principalmente nesse momento, né, em que a gente está vivendo, em que estamos todos apreensivos e com medo das consequências da pandemia do novo coronavírus. Para nos explicar essa diferença aí entre fobia, ataques de pânico e ansiedade, eu converso agora com a psicóloga Ana Carla Gameleira. Aninha, tudo jóia? Bom dia. Bom dia, Mara, tudo bom? Infelizmente eu não consegui estar aí por conta da quarentena, né? Mas a gente está aqui para tentar passar essas informações para quem está em casa, né? A gente agradece muito, tá, a sua disponibilidade e a gente está aqui seguindo nos protocolos que é recomendado, inclusive também, né, pela Organização Mundial da Saúde, que é de a gente tentar evitar ao máximo, né, manter um contato fisicamente com as pessoas nesse momento. Para a gente começar, são momentos difíceis o que algumas pessoas estão passando agora, Aninha? Delicado, né? De muita incerteza, de muita novidade. Eu acho que nós não estávamos acostumados nem preparados para viver um momento como esse, né? De reclusão, de estar em casa, de muitas pessoas terem que largar o trabalho. E aí isso mexe com uma série de questões internas, né? De como a gente se organiza, de como a gente se programa e de lidar com o inesperado, que isso é muito novo para muita gente e acaba trazendo muita ansiedade para quem está em casa, ainda mais ocioso, sem fazer muita coisa, né? Isso. Vamos então explicar qual que é a diferença entre a ansiedade, as fobias e os ataques de pânico? Eu acho que é até legal para a gente esclarecer para o pessoal de casa, para que eles fiquem bastante atentos e saibam diferenciar, né? Isso. A ansiedade, na verdade, é uma resposta natural, fisiológica, né? Então, é uma resposta frente a um perigo. Então, ela acaba servindo para nos proteger, de não entrar em uma situação e a gente parar e pensar, peraí, o que é que eu posso fazer? Pensar nas estratégias que a gente pode lidar com a situação. Então, a ansiedade e o medo, eles acabam sendo emoções protetivas para a gente. E eles são bons. Só que em um certo grau, quando eles vão ficando cada vez maiores, que a gente perde o controle, é que pode ser prejudicial para a gente. Então, é muito comum as pessoas ficarem ansiosas com situações específicas, né? Essa situação do coronavírus é uma situação ansiogênica por si só. Então, é natural sentir medo e ansiedade dessa situação. E a ansiedade acaba sendo resposta natural do nosso organismo mesmo. O transtorno de pânico, as crises de pânico, por assim dizer, já acaba sendo um pico do estresse dessa ansiedade. Seria o extremo dessa ansiedade. Seria essa crise de ansiedade muito mais amplificada, com a sensação muitas vezes de quase morte, tá? Muitas vezes as pessoas confundem o que é uma crise de ansiedade e o que é uma crise de pânico. A diferença seria basicamente nessa, como eu posso dizer, nessa intensidade também do sintoma
e muitas vezes na constância, né? Então, a ansiedade, ela acaba sendo um pouco mais constante, vai acompanhando você. E a crise de pânico acaba sendo muito mais pontual. A ansiedade, geralmente, tem um fator por trás que nos deixa muito mais ansioso. O pânico, às vezes, pode ser uma lembrança passada. Claro que também pode ter situações pontuais. Mas a diferença está basicamente nessa intensidade. E muitas pessoas que têm crise de pânico relatam a sensação de quase morte, né? Sim. Falta de ar, de taquicardia. A ansiedade também dá taquicardia, né? Por exemplo, é natural em uma situação nova, por exemplo, eu atendo todo dia no consultório. O estranho seria ter ansiedade todo dia no consultório. Sim. Mas quando vai dar uma entrevista, é natural sentir uma taquicardia, um sudorese, uma ansiedade no nível ok. Quando esse nível está muito exagerado, que dá essa sensação de quase morte, dá um pico muito grande, seria a crise de pânico. Ficou claro essa explicação dessa forma? Não, foi ótimo a explicação. E as fobias, Aninha, o que elas são? Na verdade, tanto o pânico quanto as fobias são quadros ansiosos, né? Então, existem vários transtornos de ansiedade. Existe ansiedade natural, como eu falei. Existem vários transtornos de ansiedade que acabam atrapalhando muito as pessoas. E as fobias e o pânico são desses transtornos. E aí, as fobias são medos específicos de situações pontuais. Por exemplo, uma fobia cachorro, uma fobia social, uma fobia palhaço. Então, acaba sendo um medo específico de uma situação em si só. A gente não pode dizer, por enquanto, ainda, né? Eu acho que seria até um pouco exagero, não exagero, mas um pouco desproporcional falar que estamos com fobia ao coronavírus. Não é isso. É uma situação específica que causa um medo, muitas vezes irracional, né? Muitas vezes não existe perigo efetivo no que a pessoa teme na fobia. A diferença é essa. Certo. Muito se fala na internet sobre os gatilhos. O que é que são esses benditos desses gatilhos? Os gatilhos podem ser tanto questões internas, como pensamentos, memórias, ou como situações externas, né? Que vão fazer com que a pessoa lembre daquilo que gera o medo e ansiedade. Então, os gatilhos hoje, nessa situação do coronavírus, é tudo que coloca a nossa vida em risco, né? Às vezes, esse excesso de informação que a gente está tendo na mídia pode ser um dos gatilhos para deixar a pessoa ainda mais ansiosa. Né? Então, por exemplo, para uma pessoa que tem uma fobia específica, aquele objeto ou aquela questão temida é o gatilho. E o pânico, muitas vezes, pode ser também, como eu falei, na ansiedade de forma geral. Às vezes, até o ataque de pânico vem por conta de... tem pessoas que têm um histórico, que acontece uma situação específica e começam a desenvolver o pânico, e tem pessoas que não, né? É muito singular o desenvolvimento de cada transtorno nas pessoas. Mas, de forma geral, os gatilhos, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é todo esse excesso de informação e de medo, né? Porque é a incerteza que está deixando a maioria das pessoas ansiosas, né? Certo. Você falou sobre o excesso de informação e a gente não pode deixar de falar que, nesse momento, a gente tem vivido muito excesso de informação. O próprio ministro da Saúde, ele colocou que nessa situação de pandemia é normal que a gente fique tendo essas atualizações, que as informações elas fiquem mudando, e é isso que a gente basicamente vive, né? Nós vamos dormir com alguma informação e quando a gente acorda já tem outra, os dados eles já são atualizados. Como manter a calma nesse momento, Ana? Acho que o ideal é não ter excesso de informação, né? Tirar um horário no dia para ficar por dentro das notícias e não ficar acompanhando a todo momento, porque parece que isso vai gerando mais ansiedade. Além dos grupos no WhatsApp, muitas vezes tem um excesso de informação, muitas vezes fake news, que também vão gerando ainda mais ansiedade e medo. Eu acho que a gente precisa pensar agora em cuidar da nossa saúde mental, né? Em controle de ansiedade. Porque imagina só, depois que tudo isso passar, a gente vai precisar estar bem para se reerguer. Porque muitas empresas também, pessoas físicas, né, assim como eu também, estão preocupadas com a questão financeira. Como é que faz quando fica parado sem trabalhar? E a gente precisa estar bem para quando esse período passar. Então, é muito importante a gente criar uma rotina em casa. Ter horário para acordar, ter horário para comer, ter horário para se exercitar, ter horário para estudar, se for o caso, para a gente poder não ficar tão desacostumado com essa rotina, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar, né? Inicialmente, a gente fala em 10 dias de quarentena, espero que sejam só esses 10 dias, mas a gente precisa ter uma rotina e cuidar da nossa saúde mental, se trabalhar para não ficar tão ansioso. Aí você vai me perguntar, como é que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que é prestar muita atenção nesses gatilhos, nos nossos pensamentos, o que vem automaticamente na nossa cabeça, o que gera medo, tentar ver as evidências do medo real, né? Do perigo real que você está vivendo, e tentar transformar esses pensamentos baseados nas evidências
que a gente tem hoje, né? Tanto em casa, se a gente está em casa, a gente acaba estando mais protegido. Eu sei que quem como você, assim, está precisando sair para trabalhar, talvez deixe até um pouco mais inseguro, não é, Maia? Sim, um pouco. A gente sempre fica, né? E aí eu até aproveito para perguntar, sentir medo, ficar um pouquinho ansioso, isso é normal também? Isso faz parte do processo? Você até falou sobre isso, né, no começo da entrevista. É super normal. Eu acho que estranho seria não sentir medo e ansiedade nesse momento, né? A diferença maior que a gente precisa ficar atento é na intensidade que isso está acontecendo. Sim. Porque é muito normal, é novo, é um quadro que a gente não sabe, está mexendo com a nossa estrutura por completa, mundial, não é só com a gente, né? Então todo mundo mudou as rotinas. Então é super natural sentir esse medo. Então a gente também precisa acolher esse medo, né? Porque às vezes a gente também está se criticando, eu não posso estar assim, eu não preciso estar assim, mas a gente também pode ter fragilidade, né? Somos seres humanos, então isso é super natural. E esse medo, essa ansiedade, ela acaba até sendo, como é que a gente pode falar assim, transmitida ou, enfim, enviesada por um meio. No caso, tem muita gente que correu para o supermercado para comprar tudo, para fazer estoque de comida, estoque de diversos produtos. E aí, o que é que a gente pode falar sobre esse caso especificamente? Na verdade, eu acho que, pelo menos o que a mídia está passando é que pouco provavelmente a gente vai ficar sem fornecimento, né? Muitas pessoas que trabalham com produção de alimentos continuam trabalhando, né? Não parou 100%, a gente ainda tem pessoas que estão trabalhando sim. Então, esse abastecimento, eles até então estão garantindo. Então, não tem tanta necessidade de estar estocando comida em casa. Até porque corre o risco de estragar também, de deixar outra pessoa sem a oportunidade de comprar. Então, às vezes, uma colega minha falou que foi fazer feira e não encontrou metade do que ela precisava, porque as pessoas estavam estocando. Então, esse é o momento para a gente pensar no coletivo. A gente não tem que pensar individualmente, a gente precisa pensar de forma geral. Então, se eu compro em excesso, outra pessoa vai ficar sem. Isso não é funcional. Até esses dias eu vi uma matéria de uma enfermeira, eu não me lembro qual era o país na Europa, e ela chorando, dizendo que foi procurada depois de um dia longo de trabalho e não encontrou o que ela precisava para se alimentar. Então, a gente precisa pensar no coletivo e não só no nosso bem-estar e de uma forma egoísta, né? Por falar em coletivo, né, todo mundo viveu aquela coisa, principalmente na semana passada, em relação ao álcool em gel. Porque as determinações, né, as orientações são que a gente mantenha as nossas higienes, principalmente das mãos, sempre em dia, lavando a mão, passando álcool em gel. E aí eu não poderia deixar de perguntar se essa atitude, isso pode gerar um toque para algumas pessoas, essa questão da limpeza, de ficar exagerado, de sair um pouco do controle? Especialmente quem já tem uma predisposição também para esse tipo de transtorno ansioso. O TOC é um dos transtornos de ansiedade também. Então, o TOC ele envolve uma série de pensamentos obsessivos e de compulsões, né? Então, a pessoa vai estar repetindo isso. Então, imagina, se a gente está toda hora nessa coisa do lavar a mão e do se precaver, isso pode sim também gerar um TOC. Isso me preocupa bastante. Eu acho que a nossa sociedade precisa se cuidar agora para não ficar tão adoecida depois, emocionalmente falando. Sim. Então, além do álcool em gel, também a gente pode pensar, se eu estou em casa, sem sair, sem ter contato com o externo, talvez eu não precise toda hora desse álcool em gel, e sim quem está trabalhando, né? Quem está se expondo a esse perigo. Mas a gente precisa ter cuidado também para não ficar excessivo essa questão dentro de casa. Eu acho que na rua a gente precisa sim ter esse cuidado, né? Mas dentro de casa, imagina, é só com as coisas que vêm de fora que a gente precisa estar se cuidando mais. Então, cuidar também para não ficar excessivamente lavando a mão e passando álcool em gel se você está num ambiente totalmente protegido. Entende? Muito. A diferença seria também essa, né? Para a gente prestar atenção. Sim, com certeza. Para a gente fechar, Aninha, que esse bate-papo à distância, mas muito legal. Uma mensagem para o pessoal de casa nesse momento tão atribulado? O que eu acho que as pessoas que estão em casa precisam entender é que isso não é castigo, que também não é férias e que é um momento que é necessário para a gente pensar de forma geral, ter mais empatia, pensar, se colocar no lugar do outro, tá todo mundo no mesmo barco. Isso vai passar e a gente precisa estar bem e se cuidar emocionalmente falando para a gente poder se reerguer junto, né? Porque eu acho que agora é um momento que nós vamos precisar, não só agora, principalmente quando isso passar, uns dos outros. Então, fiquem bem, tentem se acalmar. Eu sei que não é fácil, né? É natural sentir isso. Mas eu acho que a gente está numa posição até privilegiada dessa quarentena ser colocada muito antes de a gente estar num caos como em países como na Itália. Então, eu acho que está sendo muito preventiva a nossa quarentena, né? Sim. E a gente torce para que essa quarentena preventiva, que todas essas ações elas deem resultado e que, como você bem colocou, a gente não precise estar aqui noticiando os casos, por exemplo, como estão acontecendo lá na Itália, na França e na Espanha. A gente torce muito por isso. Aninha, para a gente fechar.
de fato é assustador, né? Sim, Desculpa até te cortar. Nada, que é isso, muito assustador mesmo. Mas é bom, eu acho que a gente está se precavendo e essa aqui deve ser a nossa palavra de ordem nesse momento. Contatos, redes sociais, vamos passar aí para o pessoal de casa também te acompanhar. Eu tenho um Instagram que chama Psicologia em Destaque. Lá a gente tem postado essa semana um especial de saúde mental. Então eu estou trazendo alguns convidados, fazendo algumas lives com temas importantes. Ontem foi sobre controle de ansiedade. Hoje eu vou ter uma convidada falando sobre como entreter as crianças em casa. Então a gente tentou trazer um pouco, foi a forma que eu encontrei de ajudar as pessoas com um pouco do conhecimento que a gente tem de psicologia. Sim, e está sendo muito legal acompanhar isso lá pelo Instagram. Está todo mundo tentando ajudar o outro e tentando promover conteúdo, um pouco de entretenimento. Isso é muito legal, principalmente para quem está em casa integralmente. Muito obrigada, Ana, sério, de verdade. Obrigada também pelo convite e pelo carinho. Ah, que é isso. Bom dia, obrigada mais uma vez. Bom dia, se cuidem. Ai, pode deixar. Obrigada. Tá. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito legal, né? Esse nosso bate-papo agora com a Ana Carla, muito bom mesmo. Então, não esquece, tá? Psicologia em Destaque lá no Instagram, caso você queira acompanhar mais. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estou de volta, não sai daí.